Atenção, atenção! Já começou a segunda temporada da competição que sacudiu a Guerra Fria. Ué, ainda? A gente está falando da corrida espacial. Na primeira temporada, a União Soviética venceu a maioria das provas, colocou o primeiro satélite em órbita, levou o primeiro animal não humano e o primeiro humano para o espaço, mas os Estados Unidos se gabam da vitória por terem sido o primeiro país a colocar um humano para andar na Lua. A largada da segunda corrida espacial parece ter sido dada pelo então vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em março de 2019. Now make no mistake about it. We're in a space race today, just as we were in the 1960s. Mas o principal rival nessa corrida agora é outro, não é mais a União Soviética, mas sim a China. Nesse episódio do Telescópio, a gente vai mostrar os vários avanços que a China já fez e planeja fazer nessa disputa, quais as implicações políticas dessa competição e quais as consequências práticas que tudo isso pode ter. Bora lá! O programa espacial chinês não é exatamente novo. Alguns apontam o engenheiro espacial Qian Shuisen como o pai do programa. O Qian trabalhou nos Estados Unidos e voltou para a China em 1956 e imediatamente começou a trabalhar no desenvolvimento de mísseis no país. Ué, mísseis? Porque verdade seja dita, não existem muitas diferenças entre os mísseis e os foguetes usados na exploração espacial. Só muda o alvo e o que eles estão carregando. O primeiro satélite artificial lançado pela China veio quase uma década e meia depois. Foi o Dongfang 1, que carregava um transmissor de rádio que ficou 20 dias transmitindo o hino nacional chinês. Deve ter dado uma hora que cansou, né? A primeira missão tripulada chinesa veio só bem mais tarde. Em 1992, o país criou o Zhongguo Zairen Hantian Gongcheng. Ok, eu admito que eu não faço a menor ideia de como pronunciar tudo isso, eu talvez tenha assassinado essas palavras. E eu com certeza devia ter feito o curso do nosso patrocinador. Tentar entender um programa espacial já é difícil. Agora, tentar entender um programa espacial chinês pode parecer um desafio maior ainda por causa do idioma, né? Mas não precisa ser assim. Aprender o mandarim pode ser muito mais fácil do que você imagina. Para ajudar você, tem a promoção especialíssima da Academia Guhan de Mandarim. O curso está completando 7 anos e por isso está entregando 7 anos de curso pelo preço de apenas 1 ano. Sim, é isso que você ouviu. Você tem o curso inteiro, 7 anos, pelo preço que você pagaria por apenas 1 ano. Aprender mandarim na Guhan já é fácil, porque o método criado pelo Laoshi é desenhado especificamente para quem fala português brasileiro, entendendo e atendendo todas as especificidades de quem nasceu e cresceu no país. E com essa promoção, além de fácil, fica barato. E olha, pode ficar ainda mais barato, quer ver? É só entrar pelo link que tá na descrição desse vídeo e usar o cupom METEORO para ganhar mais 10% de desconto. Você tá entendendo? Você já tá ganhando 7 anos por 1 e além disso, você ainda paga 10% a menos. Não precisa ser um engenheiro aeroespacial para entender que esse é um grande negócio. Falando nisso, vamos voltar para nossa conversa sobre o programa aeroespacial chinês. Bora lá! Voltando para a corrida espacial, em 1992, a China criou seu programa de viagem espacial tripulada. 7 anos depois, em 19 de novembro de 1999, decolou o Shenzhou 1, o primeiro voo do programa ainda não tripulado. Em 15 de outubro de 2003, decolou o Shenzhou 5, levando o taikonauta Yang Liwei. A China havia se tornado o terceiro país a realizar uma viagem espacial tripulada. De lá para cá, a China avançou num ritmo alucinado e em 2019 já estava fazendo coisas que ninguém tinha feito antes. No dia 3 de janeiro, a sonda Chang'e 4 foi a primeira missão a pousar com sucesso no lado oculto da Lua, aquele que
nunca é visível a partir da Terra. A sua sucessora, a Chang'e 5, foi ainda mais longe e em dezembro de 2020 conseguiu trazer de volta quase 2 quilos de material de solo lunar, fazendo os cientistas irem à loucura, tipo abrir aquele Nintendo no dia de Natal. Não satisfeitos, o programa espacial chinês resolveu combinar as duas missões anteriores e recolheram mais 2 quilos de material do lado oculto da Lua com a Chang'e 6, que voltou à Terra em junho de 2024. E o plano de expansão lunar chinês não para por aí, como é explicado no canal The Space Race. This will be followed up by Chang'e 7 in 2026, China's most ambitious lunar mission, consisting of an orbiter, lander, rover, and hopping spacecraft designed to seek out water ice in permanently shadowed areas of the Shackleton crater at the lunar South Pole. The Chang'e 8 will launch 2 years after that in 2028 and land nearby Chang'e 7, carrying a robot designed to test 3D printing bricks from lunar regolith. This marks the end of China's Phase 1 lunar expansion. Phase 2 is where stuff gets real. In the year 2029, China is going to land their first crew of taikonauts on the moon. And I say that this is something China is going to do and not something they are planning to do, because 2029 will mark the 80th anniversary for the People's Republic of China, and there is no doubt that the Chinese Communist Party will take this opportunity to make a colossal move on the global stage. And like we've said before, this is something that China has already planned out. Todas essas missões lunares foram usadas para desenhar um atlas do nosso satélite. É esse aí que você está vendo na tela, hoje considerado o atlas lunar mais detalhado já criado. A China também já chegou a Marte com a sua sonda Zhurong, como parte da missão Tianwen-1. Em uma entrevista à revista Nature, publicada em 2021, o coordenador do projeto, Zhang Hongqiao, deixou claro que isso era só o primeiro passo. O Tianwen-1 é o primeiro passo na exploração dos planetas pela China, que será seguida pela exploração de asteroides, uma missão de retorno de amostras de Marte e um sobrevoo de Júpiter e suas luas. E o segundo passo já foi dado. O programa Tianwen-2 foi iniciado no dia 23 de maio de 2025, agora há pouco. A sonda já foi lançada e deve chegar no asteroide 469219 Kamo-Oalewa. Sim, eu tive que ler tudo isso. A sonda vai pegar amostras e vai voltar para a Terra num espaço de 2 anos e meio. Ok, a gente já viu que os chineses estão explorando a Lua, Marte, asteroides. O que mais que falta? Tipo, o Sol? Sim, a China também está estudando o Sol. Alguns dos instrumentos usados para isso estão aqui no chão, como o radiotelescópio solar Daocheng, formado por mais de 300 antenas organizadas num círculo de mais de 3 quilômetros de diâmetro no Planalto tibetano, que ficou pronto em novembro de 2022. Outros instrumentos vão ficar no espaço, como os satélites do projeto Quafu. A ideia é colocar 3 satélites em órbita para fazer uma espécie de previsão do tempo de ventos solares. O primeiro satélite, apelidado de Quafu-1, foi lançado em 9 de outubro de 2022. E a gente ainda não falou da Tiangong-3, a estação espacial chinesa. O primeiro módulo, chamado de Tianhe, foi lançado em abril de 2021, depois que restrições dos Estados Unidos impossibilitaram a participação da China em pesquisas na Estação Espacial Internacional. Outros 2 módulos, o Wentian e o Meitian, foram lançados em julho e outubro de 2022, respectivamente, completando a base. Ah, é? Vocês não vão deixar a gente usar a Estação Espacial Internacional, é? Tudo bem, a gente faz a nossa. A gente vai parar por aqui porque a gente acha que já alcançou o objetivo principal desse bloco, que era mostrar o quão rápido foi o avanço da China na exploração espacial nos últimos anos. Mas se a gente quisesse, dava para ir mais longe e falar do Observatório Subterrâneo de Neutrinos Jiangmen, os laboratórios subterrâneos China Jinping 1 e 2, que já se tornaram os maiores laboratórios de matéria escura do planeta, para não falar dos planos futuros, como os de busca de planetas semelhantes à Terra, da exploração da atmosfera de Vênus e da construção do maior telescópio terrestre do mundo. É muita coisa, é ambicioso pra caramba. Eu não sei se é para eu ler isso aqui em voz alta ou não, mas tem uma anotação da nossa roteirista dizendo que se a embaixada chinesa convidasse, ela super toparia uma viagem para conhecer esses projetos de perto. Eu apoio.
Tá, é evidente que os países do Ocidente perceberam toda essa movimentação da China. E é igualmente evidente que isso ia gerar tensões e movimentações políticas, né? Esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco. No período pós-Guerra Fria, os projetos espaciais costumam ser feitos através de cooperações internacionais. A China não é exceção e já estabeleceu várias parcerias, a maioria delas com países do sul global. Por exemplo, a China já lançou satélites para vários países africanos, incluindo a Nigéria, a Argélia, a Etiópia, o Sudão e o Egito. Ela também já fez uma parceria com a Namíbia para construir uma estação de rastreamento de satélites na cidade de Swakopmund. A China também já fez parcerias com o Brasil, como no CBERS, sigla em inglês para Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres. Essa parceria colocou vários satélites em órbita, o primeiro em 1999 e o mais recente em 2019. Essa série de satélites é usada para várias coisas diferentes, incluindo monitoramento do clima, projetos de sistematização e uso da terra, gerenciamento de recursos hídricos, licenciamento e monitoramento ambiental e muito mais. Se você entrar no site do INPE, até você pode ver as imagens obtidas por esses satélites. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Outras parcerias da China também envolvem a Tiangong-3, a estação espacial. Algumas delas são com países que já têm os seus próprios programas espaciais, como a Rússia, o Japão e a Índia. Mas outras foram feitas com países que não têm nenhuma capacidade do tipo, como Quênia, México e Peru. E as parcerias se estendem até para as amostras coletadas pela sonda Chang'e 5. Sim, a China emprestou amostras de solo lunar para pesquisadores de 6 países diferentes. Até o projeto mais ousado do programa espacial chinês, o ILRS, que pretende construir uma base lunar, está sendo realizado como parte de uma grande parceria internacional, que também inclui a Rússia, Paquistão, Egito, África do Sul, Venezuela e outros 8 países. Enquanto os países do sul global e não ocidentais estão fazendo parcerias com a China, os países ocidentais do norte estão assustadaços com todo esse avanço. O clima de Guerra Fria tomou conta de vez, de novo. Olha só o tipo de declaração que aparece na imprensa ocidental. If you think that the US-China competition is going to be not just a clash of strategies, but a clash of systems, it's going to be a contest over whether American-style liberal democracy or Chinese-style authoritarian capitalism is best suited to the demands of the 21st century, then it's entirely possible that you could see the United States make investments in infrastructure and education and technological innovation and basic research that it wouldn't otherwise make as a result of that competition. Poderia ter sido dito em 1961, mas foi dito em 2021. E olha como é que é o tempo, né? Em 2025 já tá até difícil chamar os Estados Unidos de democracia liberal, né? Não tem como negar que existe um componente ideológico nessas disputas, é claro, né, gente? Tanto os membros do programa Artemis dos Estados Unidos quanto os do ILRS da China assinaram acordos para fazer parte desses programas. E esses acordos não falam apenas da viagem espacial em si, mas sobre como a Lua será tratada depois que a gente se fixar por lá. Os Estados Unidos deram um jeitinho de enfiar a propriedade privada das terras no acordo deles. The Artemis Accords affirm the simple contention that we can, in fact, extract and utilize space resources. Countries and companies should be able to enjoy the fruits of their labor. But China has not signed. Instead, it's part of a rival agreement with Russia and a small number of other nations. China is concerned about the Artemis Accords because in the Artemis Accords there's a provision called safety zones. And the theory behind the safety zone is that you're doing something on the moon. You want to make sure that everybody else knows you're doing something on the moon. And everybody else knows, don't come to this area on the moon because you might interfere with what we're doing. The way that, say, people in China might look at that is, this seems a little bit like a land grab. You're calling it a safety zone, we're calling it, you're claiming territory.
Outra forma pela qual é possível ver o conflito de ideologias na disputa entre Estados Unidos e China é no envolvimento da iniciativa privada na corrida espacial. Na verdade, essa diferença é ainda maior hoje do que foi na primeira edição da corrida. Veja, o programa Apollo foi basicamente um programa estatal, tocado quase que completamente pela NASA. Já o programa Artemis ainda tem envolvimento da NASA, mas uma parcela enorme do trabalho está sendo subcontratada para empresas privadas, como a SpaceX. Enquanto isso, a ILSR está sendo tocada pela CNSA, que é uma empresa estatal chinesa. Os estadunidenses juram que jogar tudo na mão do Elon Musk é a maneira mais eficiente de criar uma base lunar. Será que vai funcionar? Some people have criticized NASA for relying too much on the private sector, saying that essentially NASA is just pinching pennies and that as a result of just trying to save some money, NASA is increasing the chances of failure. NASA would argue, well, if we want to be able to do this, we have to find the most efficient way to do it, and the most efficient way to do it is to involve more of the private sector. Agora, você sabe o que falta para a gente voltar de vez para a Guerra Fria? Que essas preocupações não fiquem só no discurso ideológico, mas também cheguem no discurso militar. O administrador da NASA, Bill Nelson, já deixou bem claro que acredita que a China tem planos militares para o espaço. We believe that a lot of their so-called civilian space program is a military program. Olha, a gente não vai nem tentar negar que exista um componente militar no interesse chinês pelo espaço, é claro. Mas não é como se os Estados Unidos não tivessem esse tipo de interesse também, né? Os caras literalmente criaram um braço das Forças Armadas chamado Força Espacial, com o lema de proteger os interesses da nossa nação no, do e para o espaço. Mano, a gente nem chegou lá ainda e os caras já têm um exército espacial. Vamos combinar que ninguém tem moral para reclamar de interesses militares dos outros no espaço nessa conversa, né? Outra fonte de tensão para os estadunidenses é a falta de transparência dos chineses em relação aos seus projetos. Um exemplo é como eles estão o tempo todo reclamando do quão pouco se sabe sobre o avião espacial Shenlong. Mas, mais uma vez, eles não são exatamente transparentes com o avião espacial estadunidense, o X-37B. Para resumir, é o ocidental reclamando quando os chineses fazem exatamente as mesmas coisas que eles. A gente pode não perceber, mas a gente é extremamente dependente da tecnologia espacial dos Estados Unidos. Quer ver? Usou o GPS para pedir um Uber? Os satélites são dos Estados Unidos. Usou Starlink para ter acesso à internet num lugar remoto? É da SpaceX do Elon Musk. Para a China se colocar como uma outra potência no cenário internacional, ela precisa necessariamente se tornar independente dessa tecnologia estadunidense. Imagina só, você está numa posição em que um país rival poderia simplesmente desligar o seu GPS ou a sua internet. A China não quer correr esse risco. Aliás, eu diria que ninguém quer, né? Mas tudo bem. Um dos passos para conquistar essa independência espacial foi a criação da Beidou no ano 2000. A Beidou 1 só funcionava na China. A Beidou 2, que entrou em operação em 2012, cobria toda a região da Ásia e do Pacífico. O Beidou 3, ativo a partir de 2020, já se tornou um sistema de posicionamento global, junto do GPS dos Estados Unidos, do GLONASS russo e do Galileu da Europa. Num primeiro momento, a China pode parecer atrasada nessa parte da corrida, considerando que o GLONASS está disponível desde 2011 e o GPS já está aberto para uso civil desde o ano 2000. Mas hoje, o sistema chinês já pode ser considerado superior ao sistema estadunidense. E olha que quem está dizendo isso não somos nós, é o almirante Ted Allen, que foi o chefe do órgão governamental responsável por gerenciar o GPS. Segundo um documento assinado por ele em 2023, as capacidades do GPS são substancialmente inferiores às do Beidou. Algumas estimativas indicam que o Beidou pode ser até 20 centímetros mais preciso do que o GPS.
Agora, quando o assunto é internet por satélite, por outro lado, a China ainda não conseguiu alcançar os competidores ocidentais. No momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito, em junho de 2025, a maior constelação de satélites de órbita terrestre baixa que oferecem serviços de internet era a da Starlink, que conta com 7.000 satélites e pretende expandir esse número para até 17.000. A China já conta com duas competidoras, a Qianfan e a Guowang. A intenção é que juntas elas formem uma constelação de 28.000 satélites. Mas até o momento, a Guowang só tinha 34 satélites no ar e a Qianfan contava com 90, ambas muito atrás da Starlink. Além do baixo número de satélites, existia a suspeita de que a Qianfan esteja tendo problema com seus satélites. O astrônomo britânico Jonathan McDowell disse à revista Wired que 13 dos 90 satélites da Qianfan exibiram um comportamento anormal, não atingindo a altitude que deveriam após o lançamento. Apesar disso, existe uma expectativa de que os serviços da Qianfan se tornem populares nos próximos anos. A empresa já tem planos de entrar no mercado de mais de 30 países diferentes. Muitos desses mercados estão ávidos por um competidor em relação ao Starlink, seja porque o Elon Musk já demonstrou um comportamento errático ao, por exemplo, desligar as antenas do Starlink usadas por ucranianos no meio de uma guerra, ou seja, por práticas comerciais que desagradam parceiros, como trabalhar com vários revendedores ao mesmo tempo num mesmo mercado. Aqui no Brasil, a empresa chinesa deve chegar com o nome de SpaceSail e já fechou em 2024 um acordo de compartilhamento de infraestrutura e tecnologia com o Ministério da Comunicação e a Telebrás. A expectativa é que a empresa comece a operar por aqui no primeiro semestre de 2026. Além disso, outras empresas chinesas já estão ensaiando passos mais ousados, como a Changguan Satellite Technology Company, que com seu satélite Jilin-1 conseguiu fazer uma transmissão de internet por laser com uma velocidade absurda de 100 gigabytes por segundo. A gente ainda não tem condição de saber qual vai ser o resultado dessa corrida. Vai da China ou vai dar Estados Unidos, hein? O que vocês acham? E quais os avanços tecnológicos que a gente vai poder aproveitar dessa corrida aqui no chão, hein? Será que finalmente a gente vai ter colônias humanas no espaço? E a principal pergunta, a que todo brasileiro deveria estar se fazendo no decorrer desse vídeo. E o Brasil, hein? O que é que a gente está fazendo para não depender nem de um país e nem do outro? Hã? Sério?